Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do clássico de hoje entre Fluminense e Flamengo, o clássico que acontece às 18 horas no Maracanã. Maracanã que vai estar lotado, mando de campo do Fluminense, e o tricolor vai em busca da vitória no Maraca. Vamos aí ver qual a escalação o treinador vai mandar a campo. Vamos ver aí se o Savarino estreia. Vamos trazer as prováveis escalações. Mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fluminense, tudo do tricolor você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto trazendo os jogos de hoje. A boa notícia é que o técnico Luiz Ubeldia está de volta da licença médica após passar por uma angioplastia no começo do mês. Ele não estará à beira do campo do clássico, mas já treina o time no CT. O Flamengo, por sua vez, segue negociando com o West Ham pela vinda do Lucas Paquetá. No entanto, o clube inglês segue rejeitando as propostas rubro-negras e bate o pé para receber 45 milhões de euros pelo jogador. Vamos conferir as prováveis escalações do Fla-Flu. O time do Max Cubeiras, porque o professor Zubeldia está cuidando do coração. Ele voltou hoje, assim, a treinar lá no CT, mas não... Mas no jogo ele fica muito nervoso, então no jogo ele vai ficar fora, né? Fábio no gol, Samuel Xavier, Ignácio Freitas, René, meio campo, Nonato ou Paulo Henrique Ganso, Martinelli e Lúcio Acosta, e lá na frente, Canóbio, Serna e EV. E tem o Savarino, que rescindiu com o Botafogo. O Savarino está aquecendo. E o Fluminense está tentando inscrever ele para o jogo de amanhã, desse final de semana, no caso. O time do Fluminense é um time que vem jogando, né? Um time que desde a temporada passada tem demonstrado potencial, né? Teve alguns tropeços nessa temporada com um time ali alternativo, mas é um jogo muito equilibrado, né? Eu acho que o técnico Cubeiras, ou o Luiz Ubeldia, está colocando que tem ali a disposição de melhor para a partida desse final de semana. E aí é melhor ir de Nonato, um pouquinho mais consciente defensivamente, ou de Paulo Henrique Ganso, que marca menos? É melhor ir de Nonato. Eu também sou do time da defesa, gente. Eu acho que é melhor contra o Flamengo quase titular, é melhor ir de Nonato, né? É um pouco mais prudente. E aí o Paulo Henrique Ganso pode ter uma oportunidade mais à frente, né? Não tão recuado, mas entrando talvez no lugar do Lúcio Acosta, do Serna, enfim, um pouco mais avançado. Eu também acho. Mais seguro. E é o que ele vai fazer. O Flamengo do Felipe Luiz. Rossi ou Andreu, Varela, Léo Ortiz, Vitão ou Léo Pereira e Alexandro ou Daniel Salles. Meio campo, Pulgar, Everton Araújo e Carrascal. E no ataque, Plata, Samuel Lino ou Bruno Henrique e o Pedro. O Bruno Henrique jogou 45 minutos, o Pedro jogou 45, o Daniel Salles teve até chance de gol na estreia do time oficial desse Flamengo. Então, de qualquer forma, será um Flamengo competitivo e disposto a dar trabalho para o Fluminense, que também esse clássico tem sido competitivo, né? Sim, tem sido um clássico bem disputado, né? Uma hora o Fluminense ganha, outra hora o Flamengo. Os times estão fazendo clássicos equilibrados nos últimos tempos. O Flamengo tem alguns desfalques, como o Arrascaeta, por exemplo, o Jorginho. Ele está colocando esses jogadores mais velhos para descansar um pouquinho, mais, né? O próprio Danilo. Mesmo assim, esse é um time super competente, né? Esse time do Flamengo. E o Flamengo está mais pressionado que o Fluminense, porque o Flamengo estreou com os titulares na última rodada, ganhou o clássico contra o Vasco, mas ainda está na zona de rebaixamento do Campeonato Carioca. Então precisa dar uma resposta para o jogo deste final de semana. Vai ser um jogo equilibrado, né? Eu acredito que, mais uma vez, em mais um Fla-Flu, a gente vai ter ali um jogo muito equilibrado. Carioca, na tela para você, amiga e amigo do Band Esportes e do Bola Rolando. Grupo A. Os azuizinhos, os classificados, os vermelhinhos que vão disputar aquele quadrangular do rebaixamento. Então temos Volta Redonda liderando com 6 pontos. Na segunda posição, Fluminense 3. Terceiro, Bangu também com 6 pontos. Na quarta posição, o Vasco com 4 pontos. Os 4 que estariam classificados para as quartas de final. Na quinta posição, Sampaio Corrêa 3 pontos. Sexto, a Portuguesa com 1 ponto. Grupo B. Botafogo liderando com 6 pontos, mesmo a pontuação do Boa Vista e do Madureira, segundo e terceiro colocados. Nova Iguaçu, quarto colocado com 4 pontos. E aí os dois que estariam no quadrangular do rebaixamento, Flamengo, quinto colocado, e o sexto Maricá, Flamengo, 4 pontos. Sexto Maricá com 3.
Quarta rodada do Campeonato Carioca na tela. Rodada que começa amanhã, lembrando os jogos. Amanhã, domingo, segunda e terça. Então, no sábado, jogo único, às 9 horas da noite, o Botafogo encarando o Bangu, jogando no Newton Santos. No Maracanã, domingão, 6 da tarde, o clássico, né? Fluminense e Flamengo. Às 8h30 da noite, o Vasco vai até Bacaxá encarar o Boa Vista. Na segunda-feira, 5 da tarde, no Conselheiro Galvão, casa do Madu, o Madureira recebe a Portuguesa. Às 9h30 da noite, no Laranjão, é a vez de Nova Iguaçu e Volta Redonda. E no João Saldanha, aí na terça-feira, encerrando a quarta rodada, 5 da tarde, tem Maricá e Sampaio Correia. Vamos entrar no clássico, ouvindo Maxi Cubeiras falando sobre o Flamengo e Fluminense. Con respecto al próximo partido, ahora sí viene el clásico y vamos a tratar de recuperarnos ahora y tratar de poner lo mejor, lo que consideremos mejor para seguir esta preparación y obviamente tratar de ganar el partido, porque si sabemos lo que significa para nosotros, para el torcedor, por eso no tenemos duda de que vamos a trabajarlo y tratar de sacar el resultado adelante. Trabalhar e tentar o resultado, é assim que Maxi Cubeiras vê a expectativa do Fluminense para o clássico, lembrando, né? Ainda não vai contar com o Zubeldia, o Luiz Zubeldia, que vai voltar na primeira rodada do Campeonato Brasileiro no duelo contra o Grêmio. Provável Fluminense, então, vamos trazer na tela do Bola Rolando. Fábio no gol, Samuel Xavier, Inácio Freitas e René na linha defensiva. No meio, Nonato, Martinelli e Lúcio Acosta, Canóbio, Serna e Everaldo, trio de ataque. Aí você vê a série de desfalques que tem o tricolor. 6 jogadores ao todo: Hércules, Cano, Soteldo, Terence, João Lourenço e Luiz Zubeldia. Vamos trazer o outro lado do confronto, como vem o rubro-negro. Vem com Rócia e a linha defensiva de Varela, Léo Ortiz, a dúvida, Léo Pereira ou Vitão, será? Vitão, recém-contratado do Internacional, e Alexandre na esquerda. Bem lembrado pelo Bernardo. Fez boa atuação, né, Bernardo? Foi bem. Aí no meio, Jorginho, Everton, Araújo, Pulgar e Arrascaeta, assim formado o meio de campo. A única dúvida na questão do Jorginho ou do Everton Araújo. E lá na frente, 2 dúvidas: Plata ou Carrascal, Pedro, Bruno Henrique. A única certeza é Samuel Lino. 3 desfalques: De La Cruz, Saul e o Danilo. Se não me engano, o primeiro jogo que pode haver a possibilidade, Bernardo, de Arrascaeta e Jorginho jogarem na temporada. Eu não sei se eles vão pro jogo ainda. São prováveis, né? Exatamente. Assim, eles ficaram fora na partida contra o Vasco da Gama. E o Flamengo jogou muito bem sem eles, né? Jogou muito melhor do que o Vasco, mesmo no 11 contra 11. Quando ficou 11 contra 10, então, aí foi um vareio, né? Sim. Então, não sei. O que eu sei é que o Flamengo vai de novo com os profissionais. Não vai jogar com o Sub-20 contra o Fluminense. Haverá alguns jogadores do Sub-20, muito provavelmente, relacionados para o confronto, mas não necessariamente um time Sub-20. Isso não vai acontecer, tá? Sobre o Fluminense, vou começar aqui falando sobre o Fluminense, que é o mandante. Ontem foi uma vitória esquisita do Fluminense, né? Até porque o tricolor precisou, por meio do seu técnico Max Cubeiras, o interino, fazer uma alteração, que foi a entrada do Serna no lugar do Matheus Reis, que começou pela ponta esquerda, né? Um jogador revelado ali pelo Fluminense, 18 anos de idade, muito promissor, aliás. O Serna entra e torna-se o personagem do jogo. Sim. Agora, o Fluminense tem um problema que foi ressaltado ontem, Léo, lembra no programa? Você trouxe aqui. Defensivo. O Freitas falhou. Essa zaga Ignacio e Freitas não é confiável. Eu não sei se o Gêmeos, de repente, vai para o Clássico, não sei. Mas, assim, o Fluminense tem um jogador que desperta sensações de ódio e adoração, que é o Thiago Silva, né? Para mim, um baita de um zagueiro. Sensacional, né? Mas foi embora, é passado, foi para o Porto. E aí o Fluminense trouxe o Gêmeos como reposição, que fez um belo Campeonato Brasileiro, aliás, pelo Mirassol. Só que o Gêmeos não foi titular. E esses 2 zagueiros foram consagrados várias vezes pelo Thiago Silva. Até eu citei o exemplo aqui de parte da Copa do Mundo de Clubes, em que o Fluminense jogou com 3 zagueiros, era o Renato Gaúcho, o técnico, um Freitas e Ignacio bem. Assim, você até olhava e falava, o que está acontecendo com esses caras? Era muito por causa do Thiago Silva. Inclusive o Ignacio melhor, porque o Freitas na Copa do Mundo ainda teve umas falhas, assim... É que não aconteceu de sair o gol, né? Quando não sai o gol, ninguém lembra, mas ele teve erros também muito
duros na Copa do Mundo de Clubes. E me parece, Léo... Tomou 2 gols do Nova Iguaçu. Com todo respeito ao Nova Iguaçu, mas... Não, lógico, mas não... O Fluminense ficou, por exemplo, na Série A do Campeonato Brasileiro, 7, 8 jogos no Maracanã sem tomar nenhum gol. E se classificou para a Libertadores. Exato, o trabalho do Zubeldia é bom Sim. no Fluminense. Mas eu acho assim, se você projetar a escalação do Pedro, eu acho que faz sentido essa projeção, porque ele começou no banco contra o Vasco. Ele entrou no segundo tempo, né? Ali no início do segundo tempo. Se o Pedro for titular, ainda que o Pedro não esteja na melhor forma, isso ficou muito claro no clássico de quarta-feira, é um problema para essa dupla de zaga aí. Porque entra nessa questão, Aline, porque eu até observava o G4 e o Bernardo destacou bem isso. Se a gente pensar Flamengo, força máxima, é um calcanhar de Aquiles interessante para o Flamengo poder explorar. Com certeza. E não é só o Pedro, né? O Pedro, ele puxa ali uma marcação e facilita para quem está vindo de trás também. Então, é uma tensão maior que é preciso ter com esse jogador, porque na área a gente sabe da qualidade que ele tem e ele sai também para poder receber, participar da distribuição. Então, é uma dinâmica diferente. O Bernardo citou, né, a saída do Thiago Silva, então é o Fluminense tendo que reaprender a jogar sem o seu principal pilar do sistema defensivo. Sim. E aí tem um outro ponto, né, Léo? Aí indo para o lado do Flamengo, né? O Flamengo que teve que antecipar planos, né? A ideia era esticar um pouquinho mais esse elenco sub-20. Agora tendo a necessidade também de ganhar para não correr o risco, acho até muito difícil, mas não correr risco de ficar fora, por exemplo, da próxima fase. Então, e aí tem meio de semana Brasileirão, né? Sim. São Paulo. E final de semana a Supercopa. E aí depois Contra o joga contra o Corinthians. Sampaio Corrêa na última rodada. Então, Aliás, assim, o Flamengo já tem esse jogo a mais, né, do Campeonato Sim, Carioca. por causa da Supercopa, o Flamengo estreou antes, num jogo antecipado da quinta rodada contra a Portuguesa. Exato. Isso, coisa que o Corinthians não tem, por exemplo. O Corinthians não teve esse jogo extra. aí vamos tentar pensar com a cabeça do Felipe Luiz, né? Então, assim, eu acho que o Clássico Fluminense é importante, mas o início do Brasileirão e a Supercopa são mais importantes. Mesmo com o Flamengo na zona do... Porque, assim, o Flamengo... Dá para o Mas Flamengo já teve um competir. chamado de urgência da diretoria. Não, eu sei. pedindo Teve uma pra correção colocar de jogadores. rota ali. Mas dá Exatamente. para o Flamengo competir com o Fluminense sem colocar esses caras todos que você está colocando ali na tela. Porque ali é força máxima. Porque ali é né? força cavalaria no Por auge. exemplo, o Arrascaeta, que teve problemas de pubis no ano retrasado, ano passado menos, né? O jogo teve uma condição melhor. Ele está apto, não estou nem falando do problema de pubis exato, mas ele está preparado já muscularmente para não sofrer com isso a temporada inteira já para esse jogo? O que ele fez até aqui foi suficiente? Exato, a pré-preparação, né, para a temporada. Então, assim, de repente, a Arrascaeta começa no banco para jogar uns 30 minutos, entrar em ritmo de jogo, para entrar o brasileiro, né? O Jorginho também, de repente, começa no banco, entra no segundo tempo para jogar uns 30, 40 minutos e vê. O Alexandre jogou metade do jogo, talvez não jogue o jogo inteiro, talvez saia jogando. Talvez o Ayrton Lucas, que não foi relacionado para o jogo contra o Vasco. Exato, seja relacionado exato. dessa vez. O Flamengo tem como mudar o seu time, jogar com Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino, por exemplo, e não colocar esses caras, colocar o Pedro no segundo tempo, de novo, né? Colocar o Cebolinha no segundo tempo e traz o Carrascal para trás um pouquinho para jogar. Eu acho que o Flamengo vai nessa linha. Eu imagino que o Flamengo vai nessa linha, não vai colocar os caras da final da Libertadores todos, exceto o Danilo que está machucado, do nada assim, não. Sendo pragmático e cartesiano aqui, com as chegadas do André, goleiro reserva, e do Vitão, o Flamengo tem pelo menos 2 jogadores por posição. Isso é muito importante nessa temporada. André e Rossi no gol, Varela e Emerson Royal. Aliás, o Emerson Royal jogou bem contra o Vasco, muito criticado no ano passado. Tem 4 zagueiros agora, Vitão, Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira. E o Danilo ainda pode fazer a lateral direita numa necessidade. Sim. Exato. Ayrton Lucas e Alexandre. O Vinha foi embora, foi para o River Plate. Volante, então, nem se fala. Aí tem Jorginho, Pulgar, De La Cruz, Saul. De La Cruz e o Saul estão fora, mas... Sim. Everton Araújo, Alan, tem volante pra caramba lá. Pelo lado direito, Plata e Luiz Araújo. Arrascaeta e Carrascal. Samuel Lino e Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro. Tá bom. 2 times. Você pode Dois colocar times fortes. 5 Exato. dos que você acha titulares aí, 5 dos reservas, fazer um time para jogar esse jogo, depois estrear bem no Brasileiro, a Supercopa também, e aí depois no último jogo do Cariocão,
E ainda Mescla tem outra vez. a negociação pelo Paquetá. Exatamente, que o Boto até falou que houve avanços, né? Parece o West Ham que está fazendo meio jogo A duro. questão é bom a gente tocar nesse assunto porque tem informação nova hoje, né? Tem gente que está enxergando o copo meio vazio e enxerga o copo um pouco mais cheio aí nessa história do Paquetá. O West Ham já admite reduzir o valor da pedida. A questão é que o Flamengo propõe 35 milhões de euros mais 5 milhões em bônus. E o West Ham está colocando algumas travas nessa situação. Por exemplo, o West Ham insiste na história de vender o jogador, mas tê-lo por empréstimo até o final da temporada na Europa. Que dá Porque o West Ham briga contra o rebaixamento, né, na Premier League. Vai jogar contra o Sunderland amanhã. Aliás, veio do Tottenham, fora de casa na temporada passada, no sábado passado. Fora de casa. O West Ham não concorda muito com essa história de bônus. E tem uma questão de parcelamento aí. Então, é uma negociação que está em andamento. A negociação não foi encerrada. Essa é a informação. Tá? Ela não foi encerrada, ela continua. Só que, como o Boto disse ao Sport TV, né, dando crédito aqui, é um jogo de paciência. O Flamengo tem utilizado bastante essa expressão. Nesse jogo de paciência, se o West Ham quiser valer até a metade do ano, você acha que o Flamengo espera? Ivan, eu acho que sim, mas o Flamengo não vai botar isso na conversa agora. Entendi. O objetivo é ter ele agora e para o início da temporada. Exatamente. E para fechar, Berna, até para a gente mudar para o assunto Botafogo, como que você vê essa primeira semana do Flamengo pensando em Brasileiro e Supercopa? É óbvio, não vou entrar aqui numa pergunta cretina e falar assim, o título é importante da Supercopa do Flamengo. Não, todo título é importante, é legal você levantar troféu. Mas a relevância que se dá essa primeira semana diante de um ano fantástico para o Flamengo. Por que eu destaco isso? Sei lá, tropeça e perde para o Corinthians e consegue ganhar do Brasileiro. Vida que segue, não me parece os olhares para o domingo ser da grande competição. O mesmo até vale para o Corinthians. Acho que para o Corinthians seria uma questão até de grandeza. Olha, ganhamos do grande Flamengo, que está poderoso financeiramente e tal. Mas, meramente do ponto de vista de brincadeira, da chacota, da provocação, não é nada que vai estragar a rota essa primeira semana do Flamengo. Supercopa é curioso isso, porque em 2022, ano que o Flamengo ganha a Copa do Brasil e a Libertadores, o Flamengo perde a Supercopa para o Atlético Mineiro em Cuiabá. Verdade. Um 2-2 no tempo normal, nos pênaltis, o Flamengo acaba perdendo. E o ano, no final, foi ótimo. Ontem aconteceu com o Frentes o que a gente sabe que vai acontecer durante todo o ano. Os dois primeiros jogos do Fluminense, a defesa, que teoricamente será titular, com o que veio do Mirassol, o James, e o que veio do Atlético Mineiro, que foi do Botafogo, Igor, o general. General. Tomaram 2 gols de escanteio de cabeça, no primeiro jogo e no segundo jogo. E ontem o Frentes pula, cai e a bola continua, vai para o ataque do Nova Iguaçu, que faz o gol. Fluminense, além desses 3 jogadores, tem também o que veio do Goiás. O zagueiro que tem um nome na maca, no travesseiro, tem a sandália, no departamento médico. É um bom jogador, mas você não pode contar. Não. Você não pode contar. Não pode. Então são os 4 zagueiros que o Fluminense tem. E essa defesa, você pode esperar muito sofrimento. Agora vamos falar do ataque. Vocês viram o Everaldo ontem? Não é perseguição, eu volto a dizer, não sou só eu que estou falando, isso já ecoa pelo mundo. Né? O gol do Serna, a bola bate no travessão, o Serna vai, dá um toquezinho na bola, faz. Na hora do pênalti que o perdeu, o Canóbio perdeu, o goleiro rebate, a bola vem para ele joga lá na arquibancada. Se você fizer uma avaliação da posição do Serna e dele, a do Serna era muito mais difícil do que a dele naquela conclusão. No primeiro tempo, ele por 2 ou 3 vezes esteve de frente com o gol e não conseguiu finalizar. Jogador que parece que a bola não tem jeito, centroavante a bola tem que procurar, o cara tem que saber se posicionar para fazer o gol também. Ele não consegue chutar, ele não consegue cabecear, ele não consegue se posicionar, ele não consegue... O jogador que não recebe cartão amarelo nem vermelho, não fica gripado, não vai no departamento médico, não chuta e não faz gol. É onde que o Fluminense vai esperar fazer alguma coisa no Campeonato Brasileiro? A contratação de Savarino está doendo muito no coração do torcedor do Botafogo. É um bom jogador, vai dar mais qualidade no meio campo do Fluminense? Vai. Mas se você não tiver um Donizete Pantera, se você não tiver um Túlio, se você não tiver um Gabigol, se você não tiver um Pedro, essa bola não vai entrar.
Se você lá atrás não tiver um xerife com a defesa organizada, você vai tomar gol de tudo quanto é jeito. Então, e é isso que espera o Fluminense para a temporada hoje. Não é uma crítica, é uma avaliação. É diferente de crítica. Exatamente. É uma avaliação. Tá certo. Então a avaliação hoje que a defesa é muito ruim, o Fluminense não tem zagueiro que possa confiar e disputar Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Carioca e mais o que tem pela frente. E não tem ataque o time do Fluminense. O meio-campo passa a ter muita qualidade com a chegada do Savarino, que é um bom jogador. Foi uma excelente contratação do Fluminense e o coração do torcedor do Botafogo está doendo com essa saída do Savarino. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram. Agora a gente vai dar uma passada aí nos jogos de hoje. Pelo Campeonato Paulista, 4 horas da tarde, teremos Santos e Bragantino. Aí depois, Capivariano e Primavera, Novo Horizontino e Botafogo, Velo Clube e Corinthians. Pelo Campeonato Carioca, hoje teremos Fluminense e Flamengo, Boa Vista e Vasco. Campeonato Gaúcho, Juventude e Monson, Internacional e Grêmio. Aí final da Copa São Paulo, daqui a pouco Cruzeiro e São Paulo. Tem Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Tem muitos clássicos hoje, Atlético e Betim. Clássico lá na Bahia também, ó, Vitória e Bahia. Campeonato Catarinense tem muitos jogos hoje, assim como o Campeonato Goiano também tem muitos jogos. Campeonato Maranhense, Paraense, Potiguar. Campeonato Alagoano, CSA e Asa, Campeonato Brasiliense, Campeonato Matogrossense, Campeonato da Paraíba, Piauiense, Sergipano, e tem muito jogo hoje, fora os jogos da Europa, né? Campeonato inglês, Campeonato espanhol, são muitos jogos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.